Olá, você sabe o que é o transtorno de personalidade histriônica? Então preste atenção que esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o pastor Israel, conselheiro comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vida. Muito bem, o transtorno de personalidade histriônica é um transtorno do grupo B, né, lá da Associação Americana de Psiquiatria, e no nosso DCM, o DCM comportamental, ele se encontra lá na página 143, que fala sobre o transtorno de personalidade histriônica. E nós sabemos que dentro desse contexto existem 3 níveis que são trabalhados. O filogênese, que é a questão do estudo das espécies, o início das espécies. Temos a ontogênese, que fala sobre o ser, né, sobre verdadeiramente a personalidade. E o sociogênese, que fala sobre a questão da sociedade em si, ou seja, todos os ramos da sociedade. O transtorno de personalidade histriônica, ele inclui alguns transtornos bastante ruidosos, bastante comentados, e dentro da Associação Americana de Psiquiatria, ela faz parte do grupo B, que engloba o transtorno de borderline. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala sobre este assunto, que trata daquelas pessoas emocionalmente instáveis. Temos o transtorno de personalidade, que nós vamos falar, e também trata do transtorno de personalidade narcisista. Eu tenho vários vídeos que irei gravar com relação a esse assunto brevemente. Lá na descrição da Associação Americana de Psiquiatria, como são descritos esses transtornos, eles têm algumas coisas em comum, que são expressas por um comportamento dramático, um comportamento emotivo e um comportamento errático. Nesse canal, né, como já falei, nós temos alguns desses vídeos já gravados, e eu vou deixar aqui na descrição para que você possa acompanhar e conhecer algumas dessas psicopatias, né, que pode lhe ajudar, né, muito, tanto a borderline como o narcisismo. E se quiser deixar o seu like, o seu comentário, é importante que você participe também dessa questão. Entre outros transtornos de personalidade que nós temos, nós tratamos aqui no nosso canal. Vamos então ao nosso ponto principal. O transtorno de personalidade histriônico, ele se caracteriza, primeiro, por uma emocionalidade excessiva e a busca por atenção. Essas são as características principais do transtorno de personalidade histriônica. Uma emocionalidade excessiva. E enquanto ela é excessiva, ela também é difusa, ou seja, ela está dissolvida em vários ambientes, em diversos ambientes na vida da pessoa. E é um comportamento que é basicamente por busca de atenção. Como isso é expresso, pastor?
Primeiro, como nós falamos, é um padrão difuso, ou seja, ele se manifesta, ele aparece em qualquer ambiente. Obviamente, se existe um relacionamento íntimo com essa pessoa, isso se torna mais evidente, mais notório dentro do contexto em que ele se manifesta. Mas isso acontece em diversos ambientes. Ora, ele pode acontecer no ambiente de trabalho, ele pode se manifestar no ambiente da escola, no ambiente do coleguismo, no ambiente no bairro onde você reside, com os seus conhecidos, na igreja que você frequenta. Enfim, quando uma pessoa tem um transtorno de personalidade histriônica bastante grave, isso acaba aparecendo de forma difusa nos diversos ambientes em que ela se encontra e em diferentes contextos. E como nós vamos perceber isso, pastor? Primeiro, os sintomas começam geralmente no início da fase adulta. Mas nada impede que você, porque já aconteceu muitas vezes conosco, que aconselhamos, que tratamos numa terapia, já aconteceu em ter essas manifestações na adolescência. Tem casos que até na infância já foi anotado esse tipo de comportamento e de transtorno. Mas é basicamente no início da fase adulta que se torna mais notório, mais evidente na vida daquela pessoa. Um apresentar desse bloco, eu queria destacar aqui oito condições que demonstra que a pessoa está realmente com esse transtorno, para que você possa identificar e que você possa verdadeiramente tratar, se for o caso. Primeiro, quando você notar que uma pessoa sente um verdadeiro desconforto por não ser o centro das atenções, por não estar ali sendo bajulada, sendo aquela pessoa que é a principal do grupo, a pessoa com transtorno de personalidade histriônica, ele tende a querer forçar ser o centro das atenções. E essas pessoas, elas têm uma capacidade incrível de fazer novas amizades. Elas são simpáticas, elas são pessoas muito dadas, oferecidas, como a gente costuma dizer. E elas fazem amizade com muita facilidade. Mas como elas têm essa carência de aparecer, de ser principal naquele momento, eles terminam passando os pés pelas mãos e as pessoas começam a notar e começam a se afastar. Então elas têm amizade, elas fazem amizade com entusiasmo, mas são tão forçadas a isso, devido à sua necessidade de aparecer, que as pessoas notam e abandonam. E aí desencarreta nessa pessoa com o transtorno, um sentimento de necessidade de se impor e de chamar ainda mais a atenção. Então elas começam a ser dramáticas. Ela começa a, muitas vezes, manifestar um drama e em momento inadequado. Elas inventam histórias, elas fingem, muitas vezes, isso é muito importante, você pode notar isso dentro da sua casa mesmo, se for exagerado. Elas mentem, inventam doenças que não têm,
só para chamar a atenção. Elas criam cenas para atrair a atenção das pessoas. E eu quero trazer uma observação aqui muito importante. Muitos pensam que essas pessoas que fazem isso são do mal. E eu quero dizer aqui, elas não são do mal, elas não são pessoas mentirosas patológicas, certo? E elas não são pessoas fracas. Elas apenas querem atenção. E para ser tratada, ela precisa de carinho, de compreensão. E é muito importante que alguém que tenha uma pessoa dessa na família, ela precisa tomar cuidado para que não ocorra certos tipos de manifestações que seja exagerada. E aí traz um transtorno muito pior, que vai fazer com que ela entre naquela confusão dos borderline, não é? Que muitas vezes chega à condição de se autoflagelar ou de agredir alguém dentro da sua condição. Essas pessoas, elas são altamente sedutoras. E, além disso, elas também são muito insinuantes, principalmente na conquista amorosa. Elas são pessoas que elas sentem e elas se manifestam de tal forma que você olha e diz: essa pessoa realmente é uma pessoa maravilhosa e tem tudo para dar certo. Quando na realidade aquilo ali é uma condição que ela usa, é uma arma, né, que ela usa muito bem para atrair atenção para si. Talvez até você conheça alguém assim, já tenha até identificado essa pessoa. A terceira característica exibe mudanças rápidas e expressão superficial das emoções. Isso aqui é bastante interessante para você observar e muitas vezes é incompreensível por algumas outras pessoas. Para quem está observando de longe, ela começa a ter um certo receio de lidar com as pessoas que têm transtorno de personalidade histriônica. Porque ela muda rapidamente de emoções. Às vezes você encontra a pessoa chorando, aquele choro soluçoso, né? Que chega soluça de tanto chorar. De repente ela para e começa a sorrir, o seu humor muda e ela começa a ficar normal. Parece que esqueceu tudo aquilo que passou, que ela estava chorando. E quem observa não entende o que foi que aconteceu, essa mudança repentina. E os parentes que já estão acostumados dizem: não, liga não, ela é de lua, está tudo bem. Então, há até pessoas que digam: essa pessoa parece que é bipolar, mas não tem nada a ver, certo? Mesmo sem uma compreensão daquela psicopatologia, né, do transtorno de personalidade histriônica, as pessoas que convivem com uma pessoa com esse transtorno, elas aprendem a conviver com esse tipo de mudança repentina. Não é que essas emoções mudem de acordo com as circunstâncias, mas é de acordo com a indução de cada uma das pessoas que pode provocar uma emoção nela. Lembrando que essas pessoas não são pessoas ruins, não são pessoas mentirosas. Elas simplesmente mudam com tanta rapidez que não dá tempo de você absorver e compreender o fim de um ciclo e o começo de outro. A pessoa com transtorno de personalidade histriônica, ela usa, e aqui é a quarta condição, muitas vezes a aparência física para atrair a atenção
para si. E o que acontece? Elas chamam a atenção pelo cuidado excessivo com a sua aparência. São muito cuidadosas com a sua aparência. Né? E elas usam a aparência para chamar a atenção. E nessa condição envolve o seu modo, ou modo como se veste, o modo como se maqueia, o modo como usa os seus adornos, né? Então gastam muito tempo, muita energia e muito dinheiro para se destacar entre os demais. Se você notar aqui essas condições, você vai compreender. E aqui nós falamos de quatro. Quatro características que você vai perceber. Mas se você gostou, está gostando até aqui e acha interessante esse conteúdo, então se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o seu like, dê sua opinião. Vai, escreva aí. Se inscreva no nosso canal, nos acompanhe, acesse o sininho para que todas as vezes que nós tivermos que colocar vídeo novo, porque toda semana nós temos vídeo novo, você seja notificado, tá certo? Então, anota aí. A quinta característica do transtorno de personalidade histriônico é que a pessoa com esse transtorno tem um tipo de discurso que é excessivamente impressionista e carente de detalhes. O que é isso? As opiniões que essas pessoas expressam, elas fazem de forma dramática. Aliás, essa é uma característica de todo sedutor. Se você notar, todo político, todo jornalista, todo palestrante, eles expressam de forma contundente as opções deles. Ou seja, suas opiniões são carregadas de fortes emoções. Isso acontece em qualquer pessoa, seja para o bem, seja para o mal. No entanto, no transtorno de personalidade histriônico, acontece uma coisa que há uma carência de detalhes. Ela conta a história, mas não detalha. As razões por trás dessa forma de expressão tão forte são opiniões fúteis, são opiniões difusas e outras opiniões até que nem existem, porque são só para chamar a atenção. Tem pessoas que passam por experiências e querem contar a sua experiência. E conta com tanta ênfase que impressiona quem está ouvindo. E de repente aquela pessoa diz, ok, tudo bem, você passou por essa experiência, mas conte mais detalhe, como foi isso? Como isso aconteceu? Aí, quando a pessoa vai contar, você diz, não era para tanto. Mas na cabeça dela, ela precisava chamar a atenção. E por isso contou uma história muito exuberante em cima do nada. O sexto, ou a sexta característica, é que essa dramatização ou autodramatização, teatralidade e expressão exagerada das emoções, esse comportamento às vezes pode até envergonhar amigos e conhecidos. Por quê? Pela forma excessiva como ela se mostra, pela forma dramática das suas emoções. Um exemplo, você está passando na rua com uma pessoa dessas, passeando, de repente ela encontra uma pessoa e
abraça ela, oh fulano, que saudade, quando foi que você chegou, oh que alegria te rever. E depois que aquele momento passa, aí ela se acalma, aí você pergunta, e aí você conhece aquela pessoa? Desde quando você conhece essa pessoa? A pessoa é sua amiga de infância? Pela forma como você recebeu, ela deve ser uma pessoa muito querida. E a pessoa simplesmente diz, não, eu conheci um dia desse. E pronto. Acabou a explicação. Não diz mais nada. Então, não é que elas estejam fingindo. Elas são sinceras. O fato é que as emoções dela mudam tão rapidamente que não dá tempo de explicar o porquê da mudança de temperamento ou de pensamento. Uma pessoa com essas atitudes, geralmente elas correm o risco de serem também sugestionáveis e influenciáveis. E esse é o sétimo ponto que nós estamos avaliando. Elas tornam-se influenciáveis pelos outros, ou pelas circunstâncias, ou pelo modismo. E o oitavo ponto é que pessoas com transtorno de personalidade histriônica pode, vez por outra, ter uma intimidade ou demonstrar uma intimidade tão forte com outras pessoas, quando na realidade elas não têm essa aproximação. Elas realmente não têm essas relações pessoais para mostrar tamanha intimidade. Mas elas demonstram a si mesmas. E talvez você já conheça pessoas que são assim. Bom, estes são ou foram as 8 características do transtorno de personalidade histriônico. Gente, o transtorno, ele não obedece uma listagem de definições em cada caso. Na hora da crise, os sintomas todos podem aparecer. E para que possa ser identificado se é borderline, se é narcisismo ou se é um caso de personalidade histriônico, tem que ser consultado um profissional. E eu oriento as pessoas que chegam-se a mim nesse contexto para que procure um profissional, um psicólogo e um psiquiatra, para que eles definam verdadeiramente o diagnóstico e aí libere o medicamento necessário para essa pessoa, se for o caso. Mas sempre tem tratamento. E o tratamento mais eficiente são o tratamento psicoterápico. E eu aconselho, e muitas vezes a gente trabalha com ele também, é a terapia cognitiva comportamental, ou TCC. Você pode usar também esquemas, você pode usar outros, né, modos de trabalhar, mas eu creio que o TCC é o mais eficiente nesses casos. Procure um profissional, comece o tratamento o quanto antes. Se você conhece alguém que está passando por esse transtorno e não sabe ainda que é um transtorno, não conhece, aqui você passou a conhecer agora os sintomas e a localizar em alguém ou em alguma pessoa que você conhece da sua família ou de seus amigos. Se você gostou desse vídeo, volto a dizer, compartilhe com quem você ama, com quem você conhece. Dê sua opinião é muito importante para mim.
Porque eu quero saber se você, o que é que você está achando do nosso vídeo, o que é que você está achando dos nossos assuntos. E fale para que a gente melhore, tá certo? Dê o seu like para que o YouTube possa nos ajudar a divulgar para ainda mais pessoas e assim a gente possa ajudar muito mais pessoas que nesse momento precisam de orientações psicológicas nesse sentido, ok? Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.